Boa noite a todos. Está todo mundo ouvindo bem? Está ouvindo, Francisco? Sim. Pessoal, falaremos hoje, vamos falar juntos sobre reencarnação e justiça divina. É um pouco pesado, vou tentar fazer o que vocês vão dormir, vou tentar fazer de uma forma mais light possível. Vamos começar com definição de reencarnação. Quando nós pegamos lá o dicionário Priberan, ele diz que a reencarnação é ato ou efeito de reencarnar, ou de entrar num corpo que não era o que ocupava numa existência anterior. Exatamente. Embaixo você tem, embaixo do controle aí, você tem o leito. Embaixo no verso dele aí. Desculpa aí. Seguindo, definição lá no Michaelis. Reencarnação, ato ou efeito de reencarnar-se. De acordo com o Espiritismo, segundo o Espiritismo, a metempsicose é o retorno à vida terrena, crença de que a alma, desligada do corpo pela morte, volta à vida, alojada em outro corpo humano. Aí vem um detalhe. Metempsicose. Na questão 612 do Livro dos Espíritos, nós temos: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Porque as pessoas costumam ter essa dúvida, né? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Ou seja, uma vez reencarnado como ser humano, você sempre reencarnará como ser humano, jamais como animal. Então vamos lá. Ressurreição da carne. O termo ressurreição possui duas acepções. Etimologicamente tem sua raiz na língua grega, especificamente da palavra anástasis. O significado é surgir, erguer-se, levantar, sair de uma situação até outra. E do latim é extraído do vocábulo resurrectio, ou ação de ressurgir, retomar a vida, reanimar-se. Vai ficando mais interessante. Essa interpretação está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 22, 28, 30 e 31, cuja expressão ressurreição significa ressurgir dos mortos. Para os hebreus, ela fazia parte dos seus dogmas religiosos, com exceção dos saduceus, seita judaica da época de Jesus. Acreditavam que tudo findava com a morte do corpo físico. A reencarnação foi conhecida na antiguidade como ressurreição. O detalhe é esse. O escritor espírita Celestino, que é um doutor que é lá do norte do país, é um estudioso, ele estuda as línguas antigas, ele estuda hebraico, aramaico, e ele diz o seguinte: ele aponta o vocábulo ressurreição, que significa em aramaico, que é a língua falada pelo povo judeu, reencarnação. Ou seja, a ressurreição para o povo judeu era, na verdade, reencarnação. Isso está no livro Analisando as Traduções Bíblicas, desse Celestino, que é o estudioso. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. Pela reencarnação, nas sucessivas existências, mediante seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, o homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. Aí já falamos de Jesus Cristo, né? A vida do espírito se compõe assim, de uma série de existências corporais, e cada uma delas é uma ocasião para o seu progresso. Dizem os espíritos que no nosso dia a dia, a cada vez que encontramos com uma pessoa, é uma oportunidade. É uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de ajuste. Só que nós temos um sério problema que na nossa vida corrida do dia a dia, nós deixamos passar. Um amigo me dizia certa feita que ele saía, ele era guarda-mirim no fórum, isso no interior do Rio de Janeiro. Então ele saía sempre, 5 horas, e corria para a rodoviária na intenção de pegar o ônibus. Mas tinha ônibus a cada meia hora, mas ele queria ir correndo para poder pegar o ônibus, era hábito dele, né? E nisso passou um amigo e disse a ele: Celso, eu queria trocar uma ideia contigo. Ele é muito amigo pessoal. Mas eu estou com uma pressa danada. E foi embora pegar o ônibus.
Na semana seguinte, ele ficou sabendo que o amigo desencarnou. Imagina a tristeza que ele ficou, porque o amigo queria conversar alguma coisa com ele, mas ele estava com pressa. Então é por isso que a gente tem que dar valor aos pequenos detalhes da vida. Às vezes, quando eu encontro com alguém, mesmo apressado, eu tenho que dar uma atenção. Vai saber o que essa pessoa teria para falar com ele, não é verdade? Continuando. Se a primeira palavra divina é o amor, a segunda é a reencarnação. Pois só através da reencarnação é possível a conquista do amor e da sabedoria. As duas asas que nos aproximam de Deus. Muito obrigado. Através da reencarnação na matéria que se constitui o corpo físico. Por que ele fala dessa forma? Quando ele diz que através da reencarnação na matéria de que se constitui o corpo físico, é porque em cada planeta que você se encontra, o seu corpo físico pertence à mesma matéria daquele planeta, às mesmas substâncias. Se você está num mundo melhor que a Terra, certamente o seu corpo será mais sutil, né? Com a mesma matéria. Agora, se você está na Terra, teremos esse corpo, né? Como dizem, parece aqueles que vieram, que eles foram... Capelinos. Isso. Nossa, está conectado, né? Os capelinos chegaram na Terra e disseram o seguinte: como é que é? Eu vou ter que ficar nesse corpo peludo? Ah! E muitos deles se rebelaram, claro, né? E acabaram não vindo. Poxa, tudo isso aí. Então, como eu ia dizendo, onde é que eu estava mesmo? Terceira palavra. Através da reencarnação na matéria que se constitui o corpo físico e toda condição da vida material, o homem pode realizar o seu processo de crescimento. Faz necessário que os espíritos se libertem da matéria, valorizando suas faculdades espirituais. Essa é a nossa tendência, né? De se livrar da matéria pouco a pouco. A busca pelo conforto, a luta pela sobrevivência são sem dúvida aspirações dignas, mas o homem não pode menosprezar a importância de desenvolver suas conquistas espirituais, que constituem sua verdadeira riqueza. O amor é a base das leis divinas que regem todo o universo, não havendo limite para a sua prática. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento da raça humana e a felicidade devida na vida terrena. Quando dessas leis nos afastamos, sofremos, pois andamos na contramão do bem. Lamentavelmente, nós seres humanos temos a tendência de querer sofrer. Por que nós sofremos? Porque nós sempre estamos indo contra as leis de Deus. Deus é mau? Deus quer o nosso mal? Não, jamais. Deus quer o nosso bem. Deus sempre quis que todos estivessem felizes, sem problemas. Mas o ser humano tem a tendência, o ser encarnado e desencarnado tem a tendência de ferir as leis de Deus. E a que a gente mais se recorda é a de ação e reação, né? Quando nós vamos contra qualquer lei de Deus, nós temos que nos ajustar. Vamos ver mais adiante. Finalidade da encarnação. O que entendemos como a encarnação à luz da doutrina espírita? O objetivo fundamental da encarnação é a oportunidade para o espírito alcançar o progresso intelectual e moral durante a passagem pela vida corpórea. Deus concede aos seus filhos o mesmo ponto de partida, a mesma liberdade de agir, bem como oportunidades iguais. Pois, do contrário, todo privilégio seria uma preferência e toda preferência seria uma injustiça. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas cada um de nós escolhe os seus caminhos. Hoje todos estamos aqui. Nós não escolhemos estar aqui? Muitos não querem vir. Muitos têm conhecimento, já vieram, mas não querem vir. Tem pessoas que acham que eu vou deixar para depois. É opcional, como o sofrimento é opcional. A encarnação pode ser por expiação. Como cumprimento da lei de causa e efeito, quando o espírito se encontra no mundo espiritual, ele se recorda de tudo que praticou em sua estadia terrena, os bons atos e os seus enganos, os quais permitiram proceder erradamente. Após se arrepender, pede para retornar à terra. Vem então, na maioria das vezes, com pessoas que fez sofrer,
quer sofrimentos físicos, materiais, sobretudo morais, para desenvolver no coração o verdadeiro amor. Como dizem os espíritos, o palco é o mesmo, ou ainda, ou melhor, desculpa, os atores são os mesmos, o palco é que muda, né? Há uma inversão. Hoje eu vim como pai, amanhã eu posso vir como filho. Então vai depender sempre de quê? Do meu proceder, do que eu fiz. Eu vou ter que vir de que forma? Eu vou ter que sofrer? Se eu estiver ferindo as leis de Deus por meio do sofrimento que eu causo ao meu semelhante, fatalmente eu virei e sofrerei. Como Jesus nos ensinou, o amor cobre uma multidão de pecados. Aprender a suportar, assim, as adversidades com paciência, resignação e fé. Aí nós voltamos ao caso da Amélia, né? Foi o texto que passamos antes da nossa conversa. Vocês observaram que a Amélia, ela aceitou incondicionalmente o filho que chegou sem braços e sem pernas? Um amor de mãe. Não que nós possamos, infelizmente, definir, como diz que mãe é mãe. Lamentavelmente, nem sempre é o caso. Mas, o normal é esse, né? A mãe aceitou incondicionalmente o filho. E ainda falou o quê? Se ele não tem braços e não tem pernas, passará mais tempo junto a mim, nos meus braços. E o que o pai falou? Deus fez uma injustiça comigo. Deus é injusto? Deus não é injusto. Se ele tivesse conhecimento da doutrina espírita, ele saberia que motivo havia para que o filho viesse daquela forma. É uma necessidade do filho. E para os pais, será que é também uma necessidade? Com certeza. Nada nos acontece ao acaso. Ninguém tem um sofrimento que não era para ele. Ninguém está no lugar errado na hora errada, com as pessoas erradas, na profissão errada. Não. É tudo meticulosamente cuidado. Existe lá no mundo espiritual um setor imenso, né, como existe também lá, a gente sempre lembra de nosso lar quando a gente fala essas coisas, né? Mas em várias colônias existem lá as pessoas, as equipes responsáveis pela reencarnação de cada um de nós. Nós damos muito trabalho a eles mesmo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a palestra domingo, foi sábado, né? Que o Francisco mandou pra gente, do Rossandro. Qual é o sobrenome dele? Klinger, né? É Rossandro Klinger. Ele relatou um pedacinho da vida dele, né? Que ele tentou pular do quarto andar, né? E graças a Deus não deu certo, ele não pulou. Isso quando ele era jovem, né? E que ele, frequentando uma casa espírita, ele foi chamado lá pelo dirigente e um espírito disse a ele: rapaz, mas você deu muito trabalho pra gente, porque nós damos realmente muito trabalho, né? Agora, o que Rossandro fez? É claro que ele é humano e naquele período, logo a seguir do evento, que ele pensava em se suicidar, ele não ficou bem, né? Ele ficou triste, amargurado, ele se cobrou disso. Mas o que ele fez? Ele optou por seguir adiante. E hoje ele é um palestrante mundialmente conhecido. Então todos nós erramos, todos nós. Mas o que nós temos que fazer? Aprender com os erros, né? E prosseguir. Todos nós. Seja na família, no trabalho, nos agrupamentos que nós participamos, nós sempre erramos, seja uma palavra, seja uma atitude, seja uma escolha, mas o mais importante é isso, aprendermos e seguirmos adiante, né? Pode ser uma prova, porém nem sempre o sofrimento é decorrente de uma falta cometida pelo espírito. Pode ser uma escolha do espírito que deseja sofrer para mais rapidamente aprimorar o seu desenvolvimento moral. Dependendo do grau evolutivo do espírito, ele pode optar
por passar por determinada situação para ser provado e daí então evoluir, conseguir se superar. Nem todos conseguem essa superação, né? Alguns sucumbem, é sempre o risco. Estar na Terra é sempre estar na Terra. Evidentemente não se pode confundir com expiação, a qual será sempre uma prova. No entanto, nem sempre a prova será uma expiação, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9. Justamente por isso, porque a prova eu posso escolher, mas se eu tenho uma expiação para passar, é uma necessidade minha, portanto, passarei por uma prova. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas usadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, quando o que é perfeito, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Não é o nosso caso, claro, ou pelo menos o meu. O que guia o Espírito na escolha das provas para que queira passar? Enquanto encarnados, dificilmente a criatura escolheria o sofrimento, visando seu aperfeiçoamento. Por que a gente fala dessa forma? Algum de nós, se disser assim, você quer escolher ficar desempregado por 2 anos e sofrer com a sua família? Você vai se evoluir moralmente. Ninguém quer sofrer. Nenhum de nós encarnado quer sofrer. Só que quando você está do outro lado, quando você deixa de ser alma e passa a ser espírito, está na erraticidade, você enxerga tudo com lucidez. Você consegue enxergar com clareza a necessidade iminente de evolução. Nós aqui encarnados, eu já encontrei pessoas que disseram, não tem pressa de evoluir. Eu posso evoluir depois. Mas quando o indivíduo desencarna, as coisas mudam de figura. Ele sente a necessidade. Ele sente a necessidade como ele sente a necessidade, como o indivíduo que está habituado ao trabalho, ele sente a necessidade de trabalhar. Com aquele que está acostumado a trabalhar na casa espírita, ele sente a necessidade de trabalhar. Ninguém diz a ele, vá à casa trabalhar, está na hora. Ninguém diz. Ele vê porque ele se sente bem-vindo, ele sente a necessidade do trabalho, né? De ajudar o próximo, ele sabe que ele está sendo mais ajudado, né? Mas então é isso. Nós encarnados, nenhum de nós tem o desejo de sofrer, mesmo sabendo que nós vamos evoluir, né? Moralmente e espiritualmente. No momento da reencarnação, os espíritos benfeitores ajudarão ao espírito a enxergar seus pontos ainda a desenvolver e darão sugestões de provas para que o espírito tenha a oportunidade de se testar e se ajustar. Certamente que o espírito tem o livre arbítrio para aceitar ou não o tipo de prova sugerida. É claro que mesmo ele estando desencarnado, mais lúcido, ele vai analisar e vai observar, será que eu passo por isso? Será que eu não vou piorar a minha situação? Então ele usa o livre-arbítrio e ele aceita ou não aquele desafio, né? É claro que o desafio é dele para com ele, né? Certamente que o espírito, já falamos, né? Podemos ainda questionar se todos os espíritos estão em condições de planejar sua própria reencarnação. De acordo com o livro dos espíritos, ou melhor, de acordo com o livro Evolução em Dois Mundos, os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos o corpo e continuarão suas experiências. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações celulares femininas, ou seja, da mãe, a que se agregam em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, ou seja, ele vai receber os caracteres que a gente chama de
genotipos, né? Que vem da hereditariedade do pai e da mãe. Ele não tem condição de fazer as escolhas e de plasmar por si mesmo. Pode também ser uma missão. Sabe-se da existência de espíritos missionários com a finalidade de auxiliar a aceleração do progresso intelectual, como é o caso dos cientistas Louis Pasteur, Thomas Edison e outros. Igualmente para acelerar o progresso moral, como na hipótese de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, etc. Por meio desses exemplos, os encarnados podem adquirir condições para cumprirem sua parte como ser imortal. Aqui nós entramos numa questão que a reencarnação explica com facilidade e com clareza. Dizer dos filhos que desde pequeninos demonstram uma repugna pelos pais. Ele vai no colo da mãe, mas não vai no colo do pai. O pai pega e ele chora. Desde pequenino. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: a caridade. Então, se eu nessa encarnação matei, tirei a vida de um semelhante, a tendência é que eu reencarne no grupo familiar desse que eu tirei a oportunidade reencarnatória. E se eu reencarnei na hipótese de eu ter reencarnado como filho dele, ou ainda como pai dele, como será que ele vai se portar diante da minha presença? Mesmo que, vocês vejam só, que Deus é tão bondoso e misericordioso, que além de me dar a oportunidade de eu reencarnar com aquele que eu prejudiquei, ele e eu esquecemos. Como seria se eu lembrasse, ou se ele lembrasse que eu matei? Ou se eu lembrasse o motivo pelo qual eu tirei a vida daquele semelhante meu? Será que eu teria condições de ter uma vida ao lado dele? Seria quase impossível, né? Nem com uma força hercúlea eu conseguiria. Então vejam só, aí o espírito chega do outro lado com ódio, mas ele é orientado, para vocês verem que nós nunca estamos sozinhos, nem do lado de lá e nem do lado de cá. Nunca, jamais. Eu tenho várias histórias e provo para vocês que nós nunca estamos sozinhos. Não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Isso é a orientação que é dada para aquele espírito que teve a vida interrompida. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar. E ainda mais a abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. É claro que existe algo inato no ser humano. A repulsa não é algo que vem da mente dele, e sim do seu âmago, do seu espírito. Agora vai depender de quem? Vai depender dos pais, a compreensão, a tolerância. Vai ter que ter muita sabedoria, porque eu não quero adiantar o que eu vou falar mais adiante. Portanto, é dever dos pais toda paciência e tolerância para com os rebentos. Afinal, são seus filhos, porque nesse momento não importa o passado, mas a alegria de conduzi-los no caminho do bem, tendo a consciência tranquila e o júbilo de ver que aprenderam a amar e perdoar. E quando que a gente consegue isso? Quando eu tenho o coração leve, quando eu aprendi a agradecer todos os dias a Deus por aquela oportunidade de estar com a minha família, de estar ao lado daqueles que se tornam difíceis em alguns momentos,
ou até mesmo quando eu estou difícil, né? E é por isso que eu digo a vocês, nunca estamos sozinhos, porque nos momentos mais difíceis, se a gente lembrar que eu devo parar e orar, eu vou receber ajuda, eu vou ter mais tolerância, eu vou compreender que se eu estou na qualidade de pai, de mãe, sou eu o responsável, eu é que tenho que ser tolerante, de compreender que motivo há para que meu filho age dessa forma. Por isso eu tenho que ser aquele que dirige, aquele que orienta. Aqui nós dizíamos sobre o amor cobre uma multidão de pecados. Aqueles que têm a oportunidade de conhecer o Espiritismo, trabalhar na casa espírita, ter o trabalho como médium, eles têm a oportunidade de cobrir uma multidão de pecados. Cada um de nós trabalhadores, cada um de nós nessa sala, encarnados e desencarnados, que certamente tem mais desencarnados do que encarnados, cada um de nós tem uma fila de irmãos que nós devemos, que nós erramos com eles indevidamente. É por isso que devemos agradecer a Deus todos os dias, não só pela oportunidade da reencarnação, mas pela paz, por podermos participar de ambientes como esse, encontrarmos pessoas que participam da nossa família espiritual, aqueles lugares que nós descobrimos, né? Que quem seria a família espiritual? São aqueles que vibram semelhante a nós próprios, aqueles que possuem o mesmo ideal, não é? Então, quando falamos do amor que cobre uma multidão de pecados, falamos também sobre suportar as adversidades com paciência, resignação e fé. Aí vem então a orientação dos Espíritos, obediência e resignação, que vem a ser isso. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Como o pai daquela criança que nasceu sem os braços e sem as pernas, se rebelou contra Deus. Ele falou o quê? Deus foi injusto, mas ele não tem conhecimento. Ele não faz ideia do motivo pelo qual veio o seu filho daquela forma. Porque se ele soubesse, ele daria graças a Deus e faria todo o possível. Faria como a mãe fez, né? Ter um amor incondicional. Por isso que eu digo que os nossos filhos, nós temos que guiá-los com esse amor incondicional. Mas quem vos fala já ouviu muito nessas salinhas isso dos espíritos amigos. Já ouviu muita coisa, né? Não é verdade? Porque nós sempre somos orientados, né? E é por isso que quando estamos estudando, quando estamos reunidos ouvindo, estudando juntos, fica na nossa mente. E quando a gente dorme, aquilo ali vai juntando alguns pedaços. E pela manhã eu digo a vocês, se nós prestarmos atenção e lembrarmos das coisas que nós ouvimos, muita coisa pode mudar na nossa vida. Meus filhos diziam assim para mim: não, papai, evangelho no lar, para quê? Eu falar tudo de novo, eu já ouvi isso tudo aí que você falou. Mas meu filho, você está lembrado que você ontem fez isso? Eu já não te orientei que não poderia fazer? Você já não ouviu no evangelho que está errado? E você não insiste em fazer errado? Então é por isso que a gente tem que ouvir, ao menos semanalmente, no mesmo dia, na mesma hora, 20 minutos, tudo aquilo de novo. E nós vamos errar de novo. Mas um dia a gente começa a acertar, né?
E devagarzinho, como dizem os meus professores da CEM, devagarzinho nós vamos aprendendo, né? Mais dia menos dia, subimos no degrau evolutivo. Cabe a gente comentar também sobre a questão da obediência e resignação. O que Joana de Ângeles comenta, ela diz que se nós conseguirmos detectar, enxergar e aceitar um problema em nós que nós temos que lapidar, já começamos a caminhar nos degraus da evolução. Porque enquanto eu estiver dizendo assim, não, eu estou bem, problema nenhum não, estou ótimo como eu estou, enquanto eu for assim, eu não vou evoluir nunca, jamais. Eu vou consertar o que se eu não estou aceitando que há algo errado em mim? Se não tem nada de errado em mim, o que eu vou consertar? Não é verdade? Por isso, os Espíritos sempre dizem, temos que nos conhecer, temos que prestar atenção nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Um grande amigo espiritual me disse nessas salas aqui, Hércules, você está agindo assim há séculos. Eu falei, como é que é? Aí eu olhei para trás, você está comigo mesmo? Era comigo. Mas a gente não se apercebe disso. Sabe por quê? A gente se habitua. A gente se habitua. E aí, se a gente não prestar atenção, a gente vai errar sempre. E vai achar super normal. Por isso que temos que nos autoconhecer. É muito importante. O tempo está contra nós, né? Bem que você falou, né, Lucas? A obediência e o consentimento da razão, a resignação e o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Não é muito diferente de hoje. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Agora, como nós temos ainda mais 5 minutos, pelo que eu sei, nós vamos fazer um comentário. Na verdade, o nosso presidente, um planeta, Saturno, não é isso ou não? O Júpiter, né? Júpiter, que é o planeta mais evoluído. E ele fez uma palestra sobre Júpiter, mostrando por que eu tenho que evoluir. Por que eu não preciso ficar? Por que eu não devo deixar para depois? Porque eu vou ter novas oportunidades. Vocês imaginam? A Terra é maravilhosa, o lugar em que vivemos aqui é maravilhoso. Aqui, principalmente, São Sebastião, Caraguá, Ubatuba, né? A região norte paulista, é maravilhoso. A Terra é maravilhosa. Eu acordo pela manhã todos os dias feliz. Pasmem vocês, mesmo que a minha casa é em obras. Enfim. Então, nós temos que ser felizes hoje e como somos, na condição que temos. Ah, mas o meu carro está muito ruim, mas eu sou feliz que eu ainda tenho ele, né? Eu já não estou andando a pé. Não é verdade? E ali hoje nós vamos falar, sabe sobre quem? Sobre o planeta Marte. Olha que coisa interessante. E detalhe interessante, mundos superiores à Terra. Diz Maria João de Deus, genitora de Chico Xavier, que ela fez uma excursão lá, que com a permissão dos guias dos planos superiores nos informa sobre a visita àquele planeta, objetivando a consolação dos que sofrem, visando a amplitude das esperanças dos que nos compreendem, a fim de que aguardem confiantes na bondade de Deus o prêmio compensador da vida em outras paragens mais felizes, onde a alegria não se extingue como na Terra, e a paz é uma vibração permanente no pensamento de todas as criaturas. Imagina viver num lugar assim? Deve ser bom, né? A atmosfera de Marte, parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, afigura-se muitíssimo mais leve.
Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas da terra, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias, à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Vi oceanos, apesar da água se afigurar menos densa, e esses mares muito pouco profundos. Há ali um sistema de canalizações, mas não por obra de engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topologia do planeta, que põe em comunicação contínua todos os mares. Ou seja, Marte já é assim por natureza. A humanidade de Marte evolui mais rapidamente que a da Terra, e que desde o início da formação dos seus núcleos sociais, nunca precisou destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras de outros seres da criação. Eu adoro um peixe, vocês me desculpem. O dia ali é igual ao da Terra, pois conta 24 horas e quase 40 minutos. Mas os anos contam de 668 dias, tornando as estações mais demoradas, sem transformações bruscas de ordem climática que tanto prejudicam a saúde humana. Realmente acontece na Terra, né? Virou o tempo, a garganta começa a arder. Os marcianos já descobriram grande parte dos segredos das forças ocultas da natureza, conhecem os profundos enigmas da eletricidade, sabendo utilizá-la com maestria. Nas questões astronômicas, são eminentemente mais adiantados do que seus companheiros da Terra, compreendendo todos os fenômenos e a maior parte dos mistérios da natureza do vosso planeta. Vi lá formidáveis aparelhos fotoelétricos que registram com precisão matemática a quase totalidade das expressões fenomênicas dos mundos que estão mais próximos desse orbe maravilhoso. Em vez de satélite que iluminam as vossas noites, observei que Marte é servido por duas luas que parecem gravitar uma em torno de outra, porém menores, muito menores que a vossa. Todavia, o que mais me admirou não foram as expressões físicas desse planeta, tão adiantado em comparação com o vosso. Nele, a sociedade está constituída de tal forma que as guerras ou os flagelos seriam fenômenos jamais previstos ou suspeitados. A vibração de paz e de harmonia que ali se experimenta irradia aos corações felicidade nunca sonhada na Terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade, rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Não me é possível, de momento, falar-vos sobre a organização de suas coletividades, regidas à base do melhor da fraternidade. Espero, porém, ainda fazê-lo com a permissão de nosso Pai. E como nosso amigo Emmanuel ainda necessita escrever, vou colocá-lo aqui, o ponto final, suplicando a Jesus que envolva a todos nós vibração luminosa e divina bênção de seu amor. Essa aqui é a bibliografia pela qual eu estudei para chegar a essas conclusões. Curso básico de Espiritismo, primeiro ano, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, mãe de Chico, e a Lei da Reencarnação, Carlos Bacelli, pelo Espírito Domingas. Eu recomendo essa leitura, tá, pessoal? Muito boa. Essa senhora Domingas, ela é uma pessoa muito simples, muito sensata e muito lúcida. Ela está na erradicidade, né? Pessoal, eu agradeço tardiamente a Deus pela oportunidade, aos meus amigos do SENA, que me proporcionaram o conhecimento necessário, o mínimo pelo menos, para que eu estivesse aqui hoje colaborando um pouco mais. E a Deus, sobretudo. E agradeço a paciência de vocês por me ouvir. Boa noite.